tais fostes alguns de vós. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11. Boa noite a todos, estamos de novo com a nossa live. Hoje eu tive uma conversa muito gostosa com a Mondadori, né? E eu fiquei assim, feliz, ela falando para mim como tem sido bom para ela ouvir a palavra, aprender, crescer, buscar a Deus através das nossas quintas-feiras. Então isso é maravilhoso, quando você começa a ouvir aquela resposta, né, das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Começamos na pandemia e continuamos até hoje, toda semana, às quintas-feiras, 7 horas da noite, um pouquinho mais na frente. Mas o tema é esse: tais fostes alguns de vós. O que isso tem a ver? Tem a ver com a nossa realidade, tem a ver com a minha vida com Deus, a minha vida na igreja, a minha busca do Evangelho, a minha busca de uma vida com Deus, aqueles que se propõem a viver com Deus. Eu quero entrar num assunto delicado hoje, que foi um vídeo que eu ouvi numa entrevista de um irmão nosso, uma entrevista, e a entrevistadora falou assim, você é gay, né? Ele falou, não sou gay. Eu tenho uma inclinação homossexual, mas eu não pratico o homossexualismo. E por isso mesmo eu não sou gay. Eu controlo, pela graça de Deus, aquele impulso, aquele instinto, aquele desejo que hoje, graças a Deus, já tem sido vencido. Então é muito bonito esse irmão que fez essa colocação, e ele então traz essa perspectiva interessante que a própria entrevistadora falou assim, puxa, não tinha percebido, né, essa diferença. Ele falou assim, de fato, eu não sou praticante, eu não sou uma pessoa que está praticando o homossexualismo, então eu não sou um gay, não me chame dessa forma. Eu sou um cristão que pela graça de Deus tem vencido o pecado na minha vida. E o tema de hoje, tais fostes alguns de vós, vai tratar desse assunto, porque lá em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11, ele trata de alguns pecados que não poderiam estar acontecendo dentro da igreja. E ele cita isso de uma forma direta. Ele vai falar sobre impureza, idolatria, adultério, aí ele vai falar do efeminado, do sodomita. Vamos ver um pouquinho sobre isso e entender como é que isso se aplica ao ensino da palavra, né? Tais fostes alguns de vós, mas vocês não são mais, vocês são diferentes. Deus entrou na sua vida, vocês lutam contra o pecado como qualquer ser humano que abraçou a Jesus para servir a Jesus com alegria no seu coração. Então esse é o tema de hoje. Estou dando um abraço, estou vendo o Marcos, estou vendo o Francisco, já vi a Dona Maria, lá de Mococa, que está aqui também, e o João também, ali de Vargem, que já entraram, vários outros, já passou aqui a minha fita, né, da participação, mas eu não consigo ver todos, eu estava falando, não consigo ver. Deus abençoe a todos vocês. O tema de hoje é palpitante, é interessante, é importante para mim e para você. Tais fostes alguns dentre vós, porém vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então vocês são novas criaturas lutando contra uma natureza pecaminosa que só será vencida definitivamente quando o Senhor voltar. Paulo fala isso. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livra dessa carne, desse corpo mortal. Um dia experimentaremos a ressurreição e estaremos livres do pecado. Por enquanto, lutamos contra ele. Vivemos no passado no pecado. Hoje lutamos contra o pecado, a tentação do pecado na nossa vida. Tais fostes alguns de vós. Vamos orar? Começar então a nossa meditação? Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11. Não tem como dourar a pílula. Na realidade, a Bíblia é muito clara,
tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que Deus é contrário a qualquer tipo de promiscuidade. Se você for no Velho Testamento, tem uma lista enorme de condutas sexuais que Deus não aceitava. No Novo Testamento, as pessoas dizem, o Novo Testamento não trata disso. Trata. Em Mateus capítulo 19, Jesus fala das relações sexuais ilícitas que o Velho Testamento cita. O homossexualismo, o incesto, o adultério, a fornicação, uma série de coisas que a Bíblia é claramente contra no Velho Testamento. E Jesus, no Novo Testamento, fala das relações sexuais ilícitas pela lei, certo? Se você for para Romanos capítulo 1, Paulo vai falar claramente sobre o homossexualismo, a mudança da forma natural do contato sexual entre homem com mulher, para homem com homem, mulher com mulher. Então há uma clareza muito grande, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E esse texto aqui, de 1 Coríntios 6, vai falar a mesma coisa. Fala de efeminados e fala de sodomitas. Vai falar do passivo e do ativo, né, nas relações homossexuais. O meu texto não é sobre homossexualismo. É falar que a igreja tem problemas. A igreja acolhe a todos. E Deus quer trabalhar na vida de todos. Vamos então orar e pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. E depois vamos cantar a doxologia. Senhor Deus, estamos entrando num tema difícil, delicado. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência e fluência para tratar desse assunto de uma forma que agrada ao Senhor. Tem misericórdia de nós nessa hora, fala ao nosso coração, abençoa aqueles que estão nos ouvindo, que eles possam ser edificados pela Tua palavra. Pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Amém. Vamos então cantar a doxologia, agradecendo, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que está na nossa vida. Vamos adorá-lo. Um abraço, Francisco. Jana Dias está aí também. Deus abençoe você. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vamos adorar a Trindade. A Deus Supremo, Criador, vós anjos e homens dai louvor. A Deus, o Filho, a Deus, o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Queridos, aí está o tema de hoje. Tais fostes alguns de vós. Olha, doutora Eliane Magalhães, que está aqui com a gente, lá de Natal. Um beijão muito grande para você, para o Esaú, viu? E para todos os nossos queridos irmãos que participam da nossa live muitas vezes. Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, o tema de hoje é: tais fostes alguns de vós. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade humana. A igreja acolhe muitos tipos de pessoas. A igreja acolhe pecadores. E esses pecadores lutam com o seu passado, lutam contra a sua natureza humana. E a gente vê isso lá em Colossenses capítulo 3, que nós devemos mortificar pelo Espírito esses feitos do corpo, esses atos da nossa natureza terrena, matar essa natureza terrena através da ação do Espírito Santo. Mas é um processo, nós somos pessoas pecadoras. O texto aqui começa falando no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9, falando sobre o mau costume de alguns irmãos da igreja que levavam outros irmãos ao tribunal humano.
E Paulo está dizendo, olha, vocês não podem fazer isso. Será que vocês não têm alguém que possa ajudá-los a julgar as questões, a resolver os problemas e sanar seus litígios, né? Será que não tem alguém que seja experiente o suficiente para ajudá-los a viver dessa forma? Não que você não possa levar um irmão para o tribunal, porque Paulo também vai falar em Romanos capítulo 13 que os magistrados são ministros de Deus. Muitas vezes a situação é tão delicada que só mesmo um magistrado para dar uma solução. Então, se o magistrado é um ministro de Deus para fazer justiça, nada há contra a utilização do sistema judiciário para se resolver as nossas nossos litígios. Não tem problema nenhum. Calvino explora esse assunto com muita clareza. Então, não há problema. Mas o que Paulo está dizendo é que, por que não se esgotaram todas as possibilidades de resolver os problemas? Por que vocês cometem essa injustiça com muita facilidade e levam pessoas que você poderia já ter a sua questão solucionada através de um conselho, de uma conversa, um pedido de perdão, uma oração? Então ele vai falando sobre isso. Quando ele chega no versículo 9, ele fala assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Porque ele está dizendo assim, ó, isso é uma injustiça que vocês estão cometendo. Então ele está criticando esse contexto de pessoas que estavam praticando a injustiça de levar irmãos muito facilmente aos tribunais. Então ele está criticando essa atitude. Mas ele amplia o campo da injustiça. Então ele fala assim, sim, vocês são injustos agindo dessa forma, mas não só vocês cometem injustiça levando os irmãos para o tribunal, mas há também os impuros, que não deveriam ser impuros do ponto de vista sexual. Está falando de pornografia, a palavra pornoi leva a palavra pornografia, impureza, nem idólatras. Tá, você não pode levar o seu irmão ao tribunal, mas também você não deveria ser impuro, não deveria ser idólatra. Ele vai além, você não deveria também ser um adúltero, não deveria ser um efeminado, nem um sodomita, nem ladrão, versículo 10, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, fofoqueiro, nem maldizente, uma pessoa que fala mal das pessoas o tempo todo, nem roubador. Se vocês não entendem que estes que cometem essa soma de pecados não herdarão o reino de Deus? É preferível que você viva uma vida pura na presença do Senhor. Um abraço aí, Lucas Arcuri, tá aí a Daniela, tá aí o Benedito Bertocchi, meu amigo Ditão, Sônia Roseli, Aguinaldo. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Acompanhem comigo, orem por mim, é um tema delicado. Então vamos lá. Tais fostes alguns de vós. Fomos o quê? Fomos injustos, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Isso já fomos um dia. Pessoas que andaram no pecado. Então o texto fala disso com muita naturalidade. Diz, olha, nós todos fomos isso, mas um dia nós entramos na igreja e nós não podemos mais ser. O versículo 10, fostes assim, mas vós vos lavastes, e fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Mudou, você era assim, mas você não é mais. É lógico que para você vencer aquela inclinação carnal que você viveu antes, você vai levar um tempo, vai buscar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas esse é um processo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque Deus aceita a todos, a todos. A Bíblia fala sobre isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Deus aceita a todos, mas não aceita tudo. Nós não podemos trazer para dentro da igreja todos os pecados que nós vivíamos anteriormente e achar que isso tudo é natural. Conviver com a prática do pecado de uma forma tranquila, normal. Não é assim que Deus espera da sua igreja. É por isso que Paulo, quando fala da injustiça de levar um irmão a tribunal, ele acrescenta esses outros
atos injustos, que seria uma vida de impureza, uma vida de idolatria, uma vida de adultério, de efeminado, de sodomita, de ladrão, de avarento, de bêbado, de maldizente, e assim vai. Quer dizer, os roubadores. Deus não quer que nós sejamos dessa forma. Deus quer que nós sejamos diferentes. Então o tema é esse. Tais fostes alguns de vós, mas vocês não são mais. Muito bem, vamos então clarear o entendimento dessa passagem. Em primeiro lugar, Deus aceita pecadores. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de pecado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave, é muito mais suave do que o jugo do mundo, e o meu fardo é leve. Venha a mim, venham a mim todos. Então essa é a palavra de Deus. Deus aceita os pecadores na sua comunhão. Ele nos chamou em pecado, Ele nos amou em pecado. Éramos pecadores, e a lista de Paulo está aí. Tem outras listas que Paulo fala, especialmente em Colossenses. Ele vai falar de uma outra lista, dos atos da nossa natureza terrena. Mas Ele nos amou e nos chamou em pecado. Ele nos convida hoje, a você e a mim, a entregar a nossa vida mesmo em pecado. Ele não espera que você seja um santo para você se entregar a Ele. Não, nós vamos a Jesus como nós estamos. Eu entreguei a minha vida a Jesus aos 17 anos de idade. Eu era uma pessoa arrogante, uma pessoa distante de Deus, um incrédulo, alguém que blasfemava, alguém que não gostava da igreja, que criava muitas confusões dentro da igreja por não aceitar o ensino. Eu prejudicava as reuniões da igreja, dos nossos jovens, eu fazia bagunça, não prestava atenção em nada, e pela minha infelicidade, vivendo longe de Deus, eu acabei entendendo que eu só entregando a minha vida a Ele é que eu poderia ser feliz. E foi assim que aconteceu, aos 17 anos de idade. Ele fez uma obra na minha vida. Mas quem estava entregando a sua vida a Jesus? O pecador, Roberto Bittencourt Júnior, aquele que vivia na prática do pecado. Mas o Espírito Santo me convenceu do meu pecado e eu falei: Senhor Jesus, eu preciso do teu perdão, entrego a minha vida a ti. Mas no segundo posterior, a entrega da minha vida a Jesus, a natureza humana que habita em mim, a natureza pecaminosa, continuou. E eu cometi muitos erros, repeti muitos deles, mesmo buscando uma santificação na minha vida. Deus recebe pecadores, chama pecadores como eu e como você. Mas Deus não aceita o pecado. Ele chama pecadores, e a igreja, por ser uma comunidade mista, a Bíblia fala que nós somos compostos de joio e trigo, cristãos verdadeiros e cristãos falsos. A igreja tem de tudo. A igreja tem de tudo. Tem pessoa que ama Jesus e tem pessoa que não ama Jesus. Está ali apenas por imitação. Está ali porque o ambiente é gostoso, porque o ambiente é bom, porque tem muitas meninas, porque tem música bonita. O indivíduo quer cantar, quer aparecer. Ele vai para a igreja tentando imitar os outros que tiveram realmente um encontro com Jesus. Aprende a hora certa de falar, amém, os jargões naturais das nossas orações. O indivíduo vai por imitação, aprendendo a viver dentro do contexto cristão. Mas Deus, que recebe pecadores, odeia o pecado. Então Deus não aceita o pecado. Por isso é que Ele vai confrontar. A Bíblia fala que Deus, assim, Ele resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Lá em Isaías capítulo 59, 1 e 2, o texto diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos surdos para não ouvir vocês, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, de modo que Ele não vos possa ouvir. Olha que interessante. O pecado não pode ser tolerado, o pecado tem que ser repreendido. O pecado atrapalha,
O pecado quebra a sintonia. Eu não consigo ouvir a sintonia de Deus. É como se eu estivesse sintonizando no rádio e aquela sintonia errada me impede de ouvir a voz de Deus. Deus está falando o tempo todo. Está aqui agora falando com você. Mas o seu pecado te impede de ouvir a voz de Deus. Abraço, Adolfo. Deus te abençoe. Lauro, tô vendo aí, viu? Lucas Quete, tá aí, meu irmão. Situação política de Grama tá difícil, hein, Lucas? Deus abençoe aí a direção da cidade, tá? Deus abençoe a todos nós, né? Todos nós temos as nossas lutas. Muito bem, Deus aceita pecadores, como eu e você, mas Ele não aceita o pecado. Então, que quando nós pecamos, Deus vai nos repreender. O espírito será de alguma forma entristecido, ele se afasta de nós, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que nós devemos ter a fé e a boa consciência, ou seja, aquela conduta cristã coerente com a nossa fé, porque quando nós não temos uma conduta cristã coerente, nós podemos naufragar na nossa fé. A fé que nos dá certeza da vida eterna, certeza da salvação. Mas quando eu estou vivendo em pecado, essa certeza é abalada, porque a minha fé é abalada. A boa consciência para com Deus, a conduta correta para com Deus é que dá sustentação à nossa fé. Então, em primeiro lugar, Deus aceita pecadores, mas Deus não aceita o pecado. Em terceiro lugar, todos nós, eu e você, somos pecadores. Não tem como fugir dessa realidade. Nós sim carregamos o Espírito Santo dentro de nós, mas nós caímos em pecado, a natureza humana está em nós e nós não podemos então fugir dessa condição. Eu queria ler para vocês o que Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículos... capítulo 3, versículo 5 e versículo 8. Olha o que Paulo fala sobre a nossa natureza. Ele diz assim, olha aqui. Por estas coisas, olha aqui, versículo 5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então ele vai acrescentar naquela lista de Coríntios, capítulo 6, verso 9 até o 11, ele vai acrescentar outras coisas. Ele vai dizer assim: olha a natureza terrena que habita em nós. O desejo da prostituição, da impureza, da paixão lasciva, do desejo maligno, da avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus contra nós. Olha o versículo 9. Olha que interessante. Diz assim, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9, ele continua: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, juntamente com os seus feitos. Então nós precisamos nos revestir do novo homem, que é movido pelo Espírito para fazer as obras de Deus. A Bíblia fala das obras da carne: glutonaria, idolatria, maldade, e fala de várias coisas. Então, veja, nós somos o que somos. Somos todos pecadores. Não há diferença de nenhum de nós. Alguns são socialmente mais, entre aspas, limpos, mas não há como distinguir o pecador do não pecador. São todos pecadores, inclusive os santos. Muito interessante. Até aqueles que vivem uma vida pura, uma vida buscando a Deus e tal, esses também são pecadores. Pecadores como nós, lutam com os mesmos desejos. A Bíblia fala que Jesus lutou contra esses desejos da nossa natureza humana. Ele lutou e ele venceu. Só que nós, na nossa fraqueza, nós caímos. Todos somos pecadores. Não há ninguém que não seja pecador. É o que diz Colossenses, capítulo 3, versículos 5, 8 e 9. Fala da nossa natureza pecaminosa. Voltando aqui para o texto de 1 Coríntios 6, ele fala sobre injustiça, impureza, idolatria, adultério, ser efeminado, sodomita. Isso é importante entender a diferença.
O efeminado seria o homossexual passivo e o sodomita é o homossexual ativo, tá? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, precisamos entender que Deus aceita todos na igreja, todos são convidados, todos. Em segundo lugar, Deus rejeita o pecado e esse pecado precisa ser combatido na nossa vida. Em terceiro lugar, como nós somos pecadores, nós acabamos pecando, não tem como fugir do pecado. O pecado habita em mim. Paulo fala isso. Eu gostaria de fazer as coisas boas, mas não consigo, porque existe uma natureza em mim que me leva a pecar, porque somos pecadores, nós somos produtores de pecado, a nossa natureza ela nos leva a pecar, não tem como fugir do pecado, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Ninguém poderá ir ao céu por sua própria força, por sua obra, pelo seu próprio poder, pela sua espiritualidade, sua consagração, sua vida na igreja. Não, ninguém irá para o céu por meio de obras, ninguém. Só iremos para o céu se nós crermos que a obra de Jesus na cruz foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Então nós humildemente confessamos o nosso pecado e declaramos que Jesus morreu por nós, morreu por mim. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Todos somos pecadores, sem exceção. Ninguém, por mais desejoso que ele seja de fazer a vontade de Deus, jamais conseguirá ser perfeito, porque o pecado habita em nós. Por fim, nós sim somos pecadores, mas não somos escravos do pecado. Essa é uma distinção importante. Eu peco e você peca, mas há uma diferença entre pecar como um escravo do pecado e pecar como alguém que está liberto do pecado. Eu não sou mais escravo. O Espírito Santo entrou em mim e me libertou de uma vida pecaminosa. Eu tenho hoje em mim condições para lutar contra o pecado, para reagir, para me revoltar contra o pecado. Eu posso fazer isso porque o Espírito Santo aponta o problema, mostra para mim o erro, eu me constranjo, eu me entristeço, eu choro, eu peço perdão a Deus, busco mudança. Eu não sou um escravo do pecado. Se você ler lá em 1 João, capítulo 3, versículos 6 a 8, ele fala que todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E nós precisamos entender o que é viver na prática do pecado e viver como um liberto, não como um escravo, mas como um liberto. Vive na prática do pecado aquele que peca como um escravo do pecado. Ou seja, ele cede sem a menor resistência aos apetites do pecado, aos desejos da sua carne. Ele não resiste, ele não oferece nenhuma resistência. Ele está aqui na igreja, aí está lá cantando, chorando e tal, ele passa na porta da igreja, um passo, 2 passos além, ele já está buscando outras coisas. O pecado o convida e ele então segue o pecado como um escravo, como um cordeirinho, como alguém que simplesmente acolhe o apelo do pecado, porque o escravo não tem vontade própria, o escravo não resiste à voz do seu senhor, quem manda nele é o pecado, quem manda nessa pessoa é o pecado, e ela segue ao pecado. Então, 1 João vai falar que aquele que é nascido de Deus, aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, ele tem que reagir. Ele vai cair em pecado porque somos pecadores, mas ele reage ao pecado da maneira correta, ele confessa. A Bíblia fala isso, lá em 1 João, 1º capítulo. Fala assim, quem diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso, porque todos nós somos pecadores. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Filhinhos, se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que vai dizer: eu morri pelo Roberto, eu morri pela Ana Lúcia, eu morri pelo Francisco, eu morri por eles, paguei o preço do seu pecado. Cabe aqui, Francisco, uma referência ao bis in idem. Depois que alguém pagou a minha culpa, pagou pelo meu pecado, a minha dívida foi paga. Eu não posso pagar duas vezes, eu não posso. Jesus já morreu na cruz, eu não vou morrer de novo, porque é um princípio jurídico aqui do Brasil, inclusive, do nosso sistema jurídico que vem de Roma. Veja, diz assim que nós não podemos pagar duas vezes pelo mesmo crime ou pelo mesmo pecado. Nós não podemos. Ora, se Cristo morreu por mim e eu aceitei que a sua oferta pelo meu pecado foi válida, eu aceitei, eu não posso ser condenado por esse crime ou por esse pecado, porque o meu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Quando eu creio em Jesus, eu fico livre, totalmente livre da culpa, livre do poder do pecado, livre da presença. O pecado não terá domínio sobre mim. Eu não pecarei como um escravo. Pecarei, mas pecarei resistindo, pecarei como um revoltado, eu pecarei lutando contra o pecado. Na primeira oportunidade eu já vou me arrepender, vou buscar uma vida diferente na presença de Deus. Não posso viver na prática do pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 12, Paulo fala assim: não reine o pecado sobre a vossa carne mortal, não seja o senhor da sua vida o pecado. Entregue a sua vida ao Senhor, deixe Ele purificar o seu coração todos os dias. Nós sim passamos por essas experiências. Olha, não quero que haja na igreja injustos, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Esses aí não podem continuar na prática do pecado. Poderão reincidir? Poderão cair no mesmo pecado? Sim. Por quê? Porque eu sou orgulhoso desde que eu nasci e eu nutro na minha natureza o pecado do orgulho. Eu mesmo como um cristão, eu não vou eliminar totalmente o orgulho da minha vida. Eu vou reincidir no pecado, mas eu não peco como um escravo. Eu peco como um revoltado que luta contra o pecado, todos os dias lutando contra o pecado na minha vida. Paulo falou assim, lá em Romanos capítulo 6, ele encerra o capítulo de uma forma tremenda. Ele fala: puxa vida, aquele bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. E aquele mal que eu detesto, é exatamente esse que eu cometo. Ah, miserável homem, desgraçado homem que sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte? É um indivíduo que não é escravo do pecado, ele está lutando contra o pecado e ele busca em Cristo a libertação todos os dias. Então ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus, que morreu por mim e um dia me dá a libertação total quando ele voltar. Muito bonita a expressão de Paulo. Paulo lutava contra o pecado porque ele não era escravo do pecado. Eu luto contra o pecado porque não sou escravo do pecado. O Espírito me ajuda. A Sônia está aqui me ouvindo, não é escrava do pecado. Ana Lúcia, não somos escravos do pecado. Dona Shirley, não somos escravos do pecado. Pecamos porque somos pecadores. Nossa natureza nos inclina a isso, mas nós resistimos ao diabo, resistimos ao pecado, resistimos à nossa natureza, queremos viver de modo santo e agradável a Deus. Por isso que o texto termina assim: vós vos lavastes, o Espírito Santo entrou na vida de vocês, vocês foram santificados, vocês foram perdoados, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês têm uma vida nova. Essa vida nova é a vida que vai dirigir a vida de vocês. Para encerrar, Deus aceita todos os pecadores. O que Ele não aceita é o pecado. Todos nós somos pecadores e caímos em pecado, mas não caímos como escravos, caímos como revoltados.
filhos de Deus, que têm o Espírito e que buscam uma vida nova, uma vida diferente. Paulo enfrentou essa mesma luta e ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, que um dia nos dará a vitória definitiva sobre o pecado. Vamos viver todos os dias na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vocês não são mais. Deus aceita a todos, mas não aceita tudo. E quando você vem a Jesus, lute contra o pecado. E se você pegar essa lista, não há diferença para Deus do ser injusto, do ser um adúltero, ou um homossexual, um efeminado, um sodomita. Não há diferença. Estamos todos lutando contra o pecado. Às vezes é uma pessoa que viveu na prática da impureza ou da pornografia ou do homossexualismo, mas ele luta contra isso na presença de Deus. Como aquele nosso irmão na entrevista que falou assim, olha, você está me chamando de gay, eu não sou gay. Embora eu tenha uma inclinação homossexual, eu não pratico homossexualismo. Pela graça de Deus, eu expulso esse desejo carnal humano para viver na presença do Senhor. Da mesma forma os outros. Quem era ladrão resiste ao desejo de roubar. Quem era avarento resiste ao desejo de ser avarento. Quem é um bêbado resiste ao desejo de se embriagar. O fofoqueiro maldizente resiste à vontade carnal de falar mal dos outros. E assim vai. O texto nos leva a todos a resistir o pecado, a viver nesse mundo e dentro da igreja, não como escravos do pecado, mas como libertos, que não precisam servir mais aos apelos do pecado. Amém? Tais fostes alguns de vós, mas vocês não são mais, pela graça de Deus. Vivam na presença do Senhor, busquem a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Um forte abraço a todos, vamos orar e assim encerrar com nosso amém tríplice e a bênção. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Ensina-nos a ser humildes diante de Ti, a humilhar-nos na presença da Tua poderosa mão, para que em tempo oportuno Tu nos exaltes, nos dês a libertação, nos dês uma vida com Deus, uma vida coerente. Tira de nós o nosso pecado, ensina-nos a viver na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque um dia o sangue de Jesus purificou o nosso pecado. E o Espírito Santo está em nós para nos abençoar e nos levar à presença do Senhor. Que nós possamos viver dia e noite na presença do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice e encerrar o nosso momento juntos. Muito obrigado, queridos que estiveram conosco. Deus os abençoe. Somos pecadores, mas lutamos contra o pecado. Não somos escravos do pecado. Amém? Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos vocês. Por favor, quem puder, compartilhe essa live no seu próprio Facebook, para que outros possam ouvir a palavra de Deus, serem edificados e buscarem a presença de Deus. Um forte abraço, Francisco. Um forte abraço. Deus abençoe a você, sua família, sua saúde, viu? Deus abençoe. É uma alegria muito grande ter você aqui. Um forte abraço. Bom fim de semana a todos vocês. Que Deus os abençoe. Até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir. Um abraço para você também, Daniela, minha querida.